dia a todos. Vamos fazer a nossa prece então para começar o nosso trabalho de hoje. Convido a todos a nos unirmos em pensamento e assim todos juntos pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe, pedir aos bons espíritos e principalmente ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhe, que estejam conosco, nos instruindo, nos iluminando, mostrando o caminho a seguir. É com gratidão no coração, Senhor, que estamos aqui reunidos. Agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, pela oportunidade de estudar, de trabalhar, de estarmos juntos nessa confraternização. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Fica conosco, abençoa os espíritos que estão aqui também, que nos acompanham, os nossos familiares, os nossos amigos, esses amigos espirituais que procuram esta casa para encontrar consolo, orientação, paz no coração. Abençoa todos nós e fica conosco nesse dia. Muito obrigada, Senhor. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, é sempre com alegria que nós nos reunimos para estudar o Espiritismo, para conversar sobre o pensamento de Allan Kardec, sobre o que o Espiritismo tem a nos dizer, a nos orientar, a nos instruir. O tema que a gente trouxe hoje para a nossa conversa é comunhão de pensamentos. Eu cheguei nesse tema depois de conversar com a Cineia e ela me disse duas frases sobre o trabalho aqui da casa que me chamaram a atenção e que eu fiquei na minha cabeça. Falei, olha só, e quando eu cheguei nesse texto, preparando, né, o que eu traria para hoje, eu falei, olha como o Espiritismo tem resposta para as questões morais da nossa vida. Quando eu perguntei para a Cineia do trabalho aqui do domingo, ela me disse assim, Rosana, nós nunca paramos. E ela completou com uma segunda frase, né? Porque a casa precisa dessa sustentação. A casa a gente entende, nós, né? As pessoas, os espíritos, precisa dessa sustentação, dessa união. E aí, lendo esse texto, eu falei, olha só como tem resposta a essa questão do nosso dia a dia que a gente está vivendo nesse momento tão grave que a Terra está passando, né? Nesse momento em que a gente vê um distanciamento até, né, sanitário necessário nesse momento, mas a gente não pode deixar que esse distanciamento que é necessário para a nossa saúde se torne um distanciamento moral, sentimental, das nossas emoções, da força que a gente precisa para enfrentar as provas da vida. Nesse texto que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele hoje, Kardec até usa essa expressão, distanciamento social. Falei, olha só, eu sabia que tinha isso lá na Revista Espírita de 1864. Fica aqui a dica, então, de estudo, de leitura desse texto inteiro, porque eu trouxe, claro, alguns trechinhos. Nós vamos conversar sobre algumas frases dele, sobre como colocar isso na nossa vida, o quanto isso é importante para a nossa vida. Quando a gente estuda os textos espíritas, quando nós estudamos os livros, as obras ou os textos, as histórias que os espíritos nos contam, são sempre para nos ajudar a viver melhor aqui na Terra. São sempre para nos ajudar a entender os nossos problemas, a entender por que a gente está aqui, qual é a finalidade da vida, qual é o objetivo, por que a gente está passando por essas dificuldades que a gente está passando nesse momento. Então, o objetivo do estudo e da reunião, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais, a gente vai ver o que o grupo do Meimei já sabe, né, que a importância dessa união de almas.
E é disso que Kardec vai falar hoje. Então, quando a gente faz esses estudos, é isso. Nesse planeta que nós vivemos, que é um planeta ainda de provas e expiações, é um planeta que vivemos espíritos imperfeitos, né? Que somos todos nós. Quando a gente der o salto, né? Quando a gente for espírito bom, a gente não vai mais precisar. Isso aqui, essas questões são questões para aquele que está a caminho. Aquele que já chegou lá, que já controlou suas emoções, que já vive segundo as leis de Deus, não precisa mais aí. É como a gente sempre usa aquela expressão do barquinho, né? A gente usa o barquinho para atravessar o lago. Depois que a gente atravessou o lago, você não vai carregar o barco nas costas, né? Não tem necessidade. Então esse é o barco do conhecimento, da orientação, que vai fazer a gente atravessar o lago das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, vai nos ajudar a atravessar, vai dar força e equilíbrio para a gente passar por aqui. Passar bem, porque o grande objetivo de todos nós é ser feliz. Essa é a meta. Na Terra ainda não dá, né? A gente ainda não consegue ser um espírito feliz aqui na Terra, por tudo que a gente está vivendo, por tudo que a gente vive, ainda não dá. Mas a gente vai pensando no futuro e vai sendo feliz na medida do possível, do que a gente consegue. Então eu trouxe aqui comunhão de pensamentos. Se a gente fosse perguntar, né, é interessante quando a gente vai ler um texto, pensar o que esse título quer dizer para mim? O que eu entendo sobre isso? É Allan Kardec tratando desse assunto lá na Revista Espírita de dezembro de 1864. Ele fazia todos os anos, a partir de 64, nos anos anteriores ele não fez. Mas todos os anos, no dia de finados, que ele chamava a Festa Anual dos Mortos, eles faziam reuniões na Sociedade de Paris para homenagear os mortos, né, os desencarnados, que era objeto de estudo, era o contato diário que eles tinham. Mas aí nesse momento, nesse dia, faziam uma reunião especial. Nesse ano, em 1864, foi o primeiro finados que eles se reúnem. Então eles se reuniram e fizeram uma reunião lá no centro espírita da época, que era a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? Tinha esse nome, mas era um centro espírita de Allan Kardec, onde ele frequentava, onde ele fazia seus estudos. E nessa primeira reunião, ele faz um discurso, Kardec, faz um discurso sobre a comunhão de pensamentos. Geralmente, a gente, quando estuda, quando lê as obras fundamentais, fora a Revista Espírita, que é uma obra fundamental, mas quando a gente lê as outras obras, grande parte dos textos são textos dos espíritos, e Kardec fazendo alguns comentários, né? Esse é um texto dele, por isso é importante a gente ler a Revista Espírita, porque na revista é isso, é uma revista, né? Então tem notícias, tem diálogo, tem as evocações, como ele fazia, como ele conversava com os espíritos, o que os espíritos falavam. Aí na revista a gente vai vendo a construção da doutrina. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais de perto Allan Kardec, que é ele falando, né? Que é ele próprio nos instruindo. Nesse texto, então, ele vai falar da comunhão de pensamento, e olha que coisa interessante, eu já conhecia, já tinha estudado esse texto há muitos anos na nossa reunião, no nosso grupo mediúnico, que é importante esse assunto nas nossas reuniões, né? No caso, nós estudamos na reunião mediúnica, e lendo agora de novo, eu falei, meu Deus, como eu deixei escapar tanta coisa, como é incrível isso, né? Não sei se acontece isso com vocês, mas eu leio alguma coisa, passam alguns anos, né? A gente lê outras, a gente estuda outras coisas, a gente muda, coisa boa, né? Mudar, a gente vai mudando, e aí, olhando esse texto agora, eu falei, olha quanta coisa, descobri até isolamento social nele, né? Claro que ele não está falando da condição sanitária, não é isso, ele está falando da condição daquele que é egoísta,
aquele que se isola por egoísmo, por achar que não precisa dos outros. Então aqui nesse texto ele vai mostrar para nós como é necessária essa união. E aí, quando a gente vai falar em comunhão de pensamentos, ele vai definir bem certinho aqui, eu trouxe para vocês algumas frases, o que é isso, né? Mas em que momento que a gente vai usar, a gente pode usar essas instruções da comunhão de pensamento? Só na nossa reunião que a gente faz aqui na Casa Espírita? Não. Né? Sim, a gente usa aqui, é necessário essa comunhão, esse pensamento comum, mas a gente vai usar esse mesmo ensinamento, lembrando que os ensinamentos espíritas são para a nossa vida e fora. Aqui a gente vê, alguns de nós, talvez uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2, 3 horas por semana, e o restante do tempo? A gente não precisa desses ensinamentos? Não, a gente precisa sim. Porque nós estamos junto com os espíritos aqui, convivendo aqui na Terra, no dia a dia. Isso aqui, gente, serve até para o nosso trabalho, para os nossos estudos, no ambiente de trabalho, quando eu vou preparar uma reunião, quando eu vou discutir algum assunto que seja, mesmo que seja assunto da matéria, da Terra, isso aqui também vai nos ajudar. Lá na nossa casa, quando a gente faz o Evangelho no Lar, na época de Kardec se chamava Reunião Familiar Espírita. Hoje está mais comum a gente usar o Evangelho no Lar. Faz alguma diferença o nome? Nenhuma. É nome é nome muda, né? Não tem problema. O importante é o que a gente faz. A gente reúne a família para ler um texto, para estudar o Evangelho ou estudar algum outro texto, reúne a família nessa comunhão, para discutir no bom sentido, para orar juntos. E a gente vai ver a importância de ter essa comunhão e a postura de cada um em uma reunião. Então ele começa dizendo assim, qual a importância daquela reunião que ele estava fazendo lá? E a gente pensa isso, vamos levar isso para a nossa vida hoje. Qual é a importância de eu me reunir ou em casa, ou aqui na Casa Espírita, para, por exemplo, como aquela reunião que Kardec fez para homenagear e para lembrar dos nossos mortos. É importante isso? Primeira coisa que a gente precisa pensar. Vamos usar de empatia sempre, né? De a gente se colocar no lugar do outro. A hora que a gente desencarnar, será que nós gostaríamos que os que ficaram aqui lembrassem de nós? Ou nem lembrassem mais, esquecessem, fizessem de conta que a gente nunca existiu? Será que a gente não faz isso de vez em quando? Será que em alguns momentos a gente nem lembra que os nossos mortos, né, os nossos familiares, os nossos amigos, os frequentadores da casa, os vovozinhos, as vovozinhas, né, para dizer de alguém mais próximo aqui que vão desencarnando, e aí? Nós oramos por eles? Então Kardec dá 3 motivos para a gente fazer uma reunião e lembrar dos nossos mortos. Olha, os motivos eu coloquei aí. Que é para quê? Para aqueles dos nossos irmãos que deixaram a Terra, é para eles, né, um testemunho particular de simpatia. É mostrar para esses espíritos que nós os amamos, que nós nos importamos com eles. Então, quando a gente reúne em família ou na Casa Espírita e pensa nos nossos queridos, naqueles que foram antes de nós, é um testemunho de que a gente gosta deles, de que a gente lembra deles, de que a gente se importa com eles. Para dar continuidade nas relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós enquanto eles estavam vivos. É isso que o Espiritismo nos ensina, que nós não morremos. Quem morre é o corpo. É o corpo que morre. O espírito continua vivo, continua pensando, continua sentindo, continua amando, continua com os mesmos sentimentos que ele viveu aqui na Terra. Só que agora não tem mais a barreira do corpo físico. Então eles nos acompanham, eles estão conosco. Quantos relatos a gente vê nas obras espíritas
dos espíritos contando, olha, eu estava lá na casa da minha família, eles estavam conversando e nem lembravam de mim, não se importavam, falavam de mim como se eu não estivesse ali. Quantos relatos a gente já ouviu disso? Né? E é isso que acontece, sim. Então, quando nós nos reunimos e pensamos nele, levando isso em consideração, trazendo essa verdade, que é uma verdade, que é o que acontece, e que o Espiritismo nos revelou, trazendo isso para a nossa vida, o Espiritismo diz que os espíritos não estão lá longe, lá morreu e tal. Não, não, eles estão aqui, eles participam da nossa vida. Então, quando a gente leva isso em consideração, o nosso comportamento tem que ser diferente. Se eu sei disso, eu tenho que me comportar de maneira diferente. Né? Então, tem que levar isso em consideração. Então, 2 motivos já. Mostrar simpatia por aqueles que foram. Continuar essas relações. Né? Já pensou que coisa gostosa o nosso momento da morte? Pessoas estranham quando falam isso, né? Coisa gostosa, o momento da morte. Ué, vai morrer mesmo, não vai? Então vamos fazer disso um momento bonito, não é? Já pensou que coisa gostosa quando a gente morre, né? Você larga aquele corpo ali que não presta mais, aí você encontra com seus amigos e eles vêm e falam, que coisa boa, você não esqueceu de mim. Eu estava do seu lado quando você orava por mim. Eu te ajudei em tal situação, eu te inspirei nesse momento, eu estava com você aquele dia que você estava sofrendo, eu estava do seu lado quando você estava feliz e alegre naquele momento bonito da sua vida. Olha que coisa linda! E se a gente chegar do lado de lá e eles olharem para nós e falarem assim, ó, lembra de mim? Faz 30 anos que você não lembra de mim. Então o Espiritismo faz isso com a gente, faz a gente ter essa consciência de que eles estão conosco. Para que a hora que a gente chegar do lado de lá, vai acontecer a mesma coisa, né? Olha, receber essa acolhida boa, né? E também o terceiro motivo que Kardec diz que nós devemos nos reunir e orar pelos nossos queridos é para chamar para eles a bondade de Deus. É o que ele coloca ali no texto. Chamar para eles a bondade de Deus. Porque nem todos nós desencarnamos com tudo certinho, num momento de alegria, com todos os problemas resolvidos. Né? Muitos de nós, muitas das pessoas que partem, e talvez agora esse momento está pegando muita gente de surpresa, muita gente desencarnando, muitas famílias passando por essa situação de morte, né, repentina, por uma situação que a gente está vivendo aqui no nosso planeta. As pessoas às vezes não se preparam. Nesse ponto nós somos, de certa maneira, privilegiados, porque a gente tem esse conhecimento já. A gente pode ir se preparando para morrer um pouquinho melhor, para chegar, quando chegar esse momento, né? Quando chegar o momento da morte, que o momento da morte a gente vai construindo, né? Quando ele chega, dizem os espíritos para Allan Kardec, ele chega. Quando ele chega, não é a data da morte, é o momento da morte, né? Não é o momento, quando ele chega, chegou, e aí a gente vai. Aí não tem muita negociação, aí nesse momento a gente tem que ir. Então, como a gente não tem certeza desse momento, nós precisamos ir construindo isso da melhor maneira possível. E tendo consciência de quando ele chegar, eu fiz o que deu para fazer, eu fiz o meu melhor. Então, primeiro é isso, né? É entender por que nós devemos nos reunir. E aí Kardec faz uma pergunta, no texto ele coloca assim, então, que utilidade pode haver nos reunirmos num dia determinado? Porque ele diz o seguinte, a discussão que ele vai fazendo ali no meio, nas entrelinhas, por isso o convite aqui de todos lerem o texto completo. Ele diz o seguinte, podia cada um orar na sua casa? Não podia? Podia cada um escolher um dia, um horário, né? Se para você é mais conveniente na segunda noite, você na terça noite, você no domingo à tarde, e assim vai. Cada um escolhe o dia que é mais conveniente e faz as suas orações em casa. Pode ser? Pode ser, mas ele trata dessa questão da comunhão.
por que é importante nós escolhermos um dia em comum? E o Espiritismo explica isso. O Espiritismo explica isso e ele chama isso de comunhão de pensamentos. E ele pergunta, será que a gente compreende o alcance de tudo isso? Será que a gente já parou para pensar que nós estamos todos envolvidos nesses fluidos que emanam de nós, que são produzidos, provocados pelo nosso mundo íntimo? Que tudo isso está aqui, nesse ambiente onde a gente se reúne, e que cada um traz uma característica do que vive dentro da sua vida, das suas experiências, das suas conquistas, e que todos nós somos diferentes. Então, a proposta de Kardec é, ainda que a gente seja diferente, todos nós somos diferentes, todos nós, eu costumo dizer, cada um tem os seus monstrinhos, né? Para um é uma raivazinha, para outro é uma invejazinha, para outro é uma tristeza, para o outro cada um tem as suas coisinhas ainda no plano do sentimento que precisa trabalhar. Cada um de nós tem. Então, como é que a gente faz para unir todos, fazer essa união, ter essa comunhão e usar isso em nosso favor e em favor dos espíritos que nos acompanham? Então, é essa orientação que ele dá nesse texto. Então, ele chama de comunhão de pensamento, ele diz assim, ó, vou ler essa frase, eu destaquei bem, está bem grande aí, comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, o mesmo pensamento. Unidade de intenção, querer a mesma coisa, eu tenho a mesma intenção, tá? Porque se cada um chegar aqui preocupado só com o seu, não vai ter unidade de intenção. E aí a gente não vai ter uma comunhão. Pode ter um efeito, claro, uma prece, uma reunião feita dessa maneira, tem. Não estou dizendo, ele não diz que isso não tem um lado bom, tem. Mas vai ter mais efeito se o nosso pensamento for comum, se a gente tiver a mesma intenção, se a gente tiver a mesma vontade. O que é a vontade? Ele vai explicar já o que é a vontade. É quando nós colocamos o nosso desejo, a nossa intenção em prática. É quando a gente faz. A vontade é essa ação, é colocar em prática. Tá? O desejo é o que nos move. E aí ele diz, ó, mesma comunhão de desejos, de aspiração. Então isso é importante quando a gente faz uma reunião e pensar que o grupo tenha esse mesmo direcionamento, esse mesmo pensamento. Para que nós estamos aqui? O que nós queremos dessa reunião? O que nos move? E o que eu vou fazer para ajudar que isso aconteça? Lembra que vontade, nós estamos falando de coisas do espírito, isso é particular. Ninguém tem acesso. Isso é o nosso mundo íntimo. Ninguém vai saber se eu estou aqui participando da reunião, mas com a minha cabeça lá na panela que ficou no fogo, lá no que eu vou ter que fazer amanhã, lá no problema que não sei o quê. Que são problemas, a gente não está dizendo que não são problemas importantes. Mas não é o propósito daquilo que eu estou fazendo agora. Então a gente precisa pensar nisso quando nós nos reunimos. Né? A importância disso para que a reunião tenha o efeito que a gente quer dela, é a importância de nós estarmos com o pensamento unido. Quando a gente faz a prece, né? Vamos nos unir, olha só, toda vez a gente fala isso, né? Vamos nos unir, vamos estar juntos. Mas é importante a gente transformar isso em entendimento mesmo. O Espiritismo, quando ele fala da prece, ele não fala da prece como uma questão mística. Não, a prece espírita, o que o Espiritismo ensina, faz parte da ciência espírita. Nós entendemos por que nós oramos. E mais importante, como nós oramos.
A gente entendendo isso, a qualidade da prece vai ser outra. Porque não adianta a gente ficar maquinalmente dizendo palavras. Né? Não adianta. A prece, ela precisa modificar o pensamento. Lembrando que pensamento é tudo aquilo que acontece na nossa alma. Os pensamentos são as nossas emoções, são os nossos sentimentos, é aquilo que a gente quer, é a nossa vontade, é o nosso desejo, é a nossa imaginação. Tudo isso são pensamentos. Tudo isso é o que acontece dentro da nossa alma. E tudo isso vai fazer diferença no momento da prece, porque a gente carrega tudo isso. Nós separamos, e Kardec faz isso, aqui os espíritos fazem isso de dar nomes, né? Desejo, vontade, emoção, sentimento e tal. Mas é muito difícil, a gente separa didaticamente para tentar entender, né? Porque uma emoção é mais ou menos assim, um sentimento é uma emoção mais consistente, mais isso, o desejo é o que acontece antes, a vontade que acontece depois. A gente tenta definir, e os filósofos fazem isso muito bem, eu não sei quase nada disso, né? A gente tenta definir, na verdade, para facilitar o nosso entendimento. Mas, na verdade, é tudo que acontece no nosso mundo interior. É aquelas coisas que acontecem com a gente e que não são provocadas pela matéria. Mas vamos continuar, então, um pouquinho no texto. Então, olha só, tudo isso são pensamentos. Tudo isso são pensamentos, tá? E a comunhão de pensamentos é essa união de intenção, de desejo, de vontade. Isso precisa estar muito claro, tá? E o que é a vontade, diz ele? É muito importante destacar isso aqui, que a vontade é aquele pensamento que eu coloquei em prática. Eu posso falar, eu estou com vontade de levantar isso aqui, né? Isso é um desejo. Eu estou com vontade de pegar o microfone, né? Tenho desejo de pegar o microfone. A vontade, o que faz? A vontade vai lá e pega, tá? Então a vontade é ação. Na nossa reunião é isso, o quanto eu estou ativa na reunião. Aquela história, gente, tá participando da reunião, mas está, né, meio dormindo. Não funciona. Não funciona. A vontade, ela é ativa. Ela é ativa, é o querer, é o que eu quero, é o que eu faço, é a minha ação. Ele diz assim, ó, é uma força motriz. Olha como ele define a vontade. É o pensamento chegado a um certo grau de energia, é o pensamento transformado em força motriz. Aquilo que move, é o que a gente faz. Então não adianta nada a gente participar de uma reunião, seja reunião aqui na casa, seja reunião mediúnica, seja lá o evangelho no lar, e a gente está ali só, como dizem, de corpo presente. Nós não vamos, a gente vai ver isso aqui, a gente não vai ajudar e a gente pode atrapalhar. Pode atrapalhar? Pode. Mas aí como é que faz com aquelas pessoas que não querem participar e tal? Por isso, se são pessoas que de nossa responsabilidade, cuidar, por exemplo, nossos filhos, né, enquanto eles ainda não têm vontade própria, a gente, né, age por eles, a gente se transforma nessa força motriz aí, com os nossos pequenos, que eles ainda não sabem, né? É bem isso, é bem criança mesmo. Então, se ele ainda não sabe, não sei porque, tá chato. Não, mas vai participar, eu sei porque, e você vai participar. Até que ele pegue gosto, né? E a gente vai fazendo de tal maneira que aquele seja um momento de alegria. De alegria. Por isso que Kardec sempre fala, e por isso que ele é tão atual, ele fala sempre que a gente tem que adequar a condição que nós estamos vivendo. Se a gente está falando num ambiente de pessoas muito instruídas, o discurso é de uma maneira. Se a gente está falando com crianças, o discurso é outro, é de outra maneira. Se a gente está falando com os nossos familiares, tudo recheado de amor, de carinho e de comunhão de pensamento, de boas intenções. Mas a maneira que a gente tem de falar, o
outra. Né? E ele deixa isso muito claro. Vamos seguindo então, o que ele vai falar agora sobre esse ambiente e as percepções ou as características fluídicas. Olha o que ele diz. O pensamento, nossos pensamentos, nossas emoções, todo esse nosso mundo íntimo, ele vai agir sobre os fluidos do ambiente. Gente, vamos lembrar o que é o nosso perispírito. Tem um capítulo lá na Gênesis, né? Não dá pra gente falar aqui, porque daí seria muito longo, mas tem um capítulo na Gênesis, principalmente esse capítulo, dá pra gente estudar em outros lugares também, em que Kardec vai detalhar o que é o perispírito. Mas quando ele define, a definição que ele dá do perispírito, vocês lembram? A definição que ele dá lá nesse capítulo na Gênesis, quando ele vai falar dos fluidos, e aí vai falar do perispírito, ele diz o seguinte, que o perispírito é um aglomerado de fluidos ao redor do espírito. Esse é o perispírito. Onde está o nosso mundo íntimo? No nosso espírito. É no nosso espírito que estão as nossas emoções, nossos sentimentos, aquilo que a gente é. O perispírito vai refletir esse mundo íntimo. Ele vai mostrar o que a gente é lá por dentro. Né? O perispírito é a nossa roupa espiritual. Essa roupa não é de acordo, coisa boa, né? Não é de acordo com aquilo que a gente pode comprar aqui na Terra. Essa roupa é de acordo com aquilo que a gente vive, que a gente é. Com a quantidade de amor que a gente tem, com a quantidade de vícios que a gente tem, com a quantidade de virtudes que a gente já conquistou. Então, essa roupa, né, e a gente lembra daquela parábola do festim de bodas, vocês lembram dessa parábola, quando Jesus fala da roupa nupcial? Olha como está bem de acordo com essa proposta que os espíritos fizeram para Kardec, do perispírito ser um aglomerado de fluidos em volta do espírito, refletindo o nosso mundo íntimo. Então, para a gente participar daquele festim de bodas, né, para a gente participar dessa festa espiritual, a nossa roupa tem que ser adequada, senão a gente não consegue entrar. Senão nós vamos perturbar esse ambiente. Então ele diz isso, que o nosso pensamento através, né, fiz esse parênteses para falar do perispírito, vale a pena estudar o capítulo dos fluidos, vai ajudar bastante a gente entender isso, que ele está tocando aqui, ele só está tocando. Né? O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Olha que imagem bacana. Ele até explica nesse texto, gente, Kardec usa muito imagens do dia a dia, das coisas que acontecem na nossa vida, que são coisas da matéria, para explicar as coisas do espírito. Então ele vai falar que, assim como quando eu falo aqui, né, eu não sei física, tá? Os físicos que me perdoem, mas a gente sabe que do senso comum, né? Eu sei que o que eu falo aqui é necessário existir ar, porque no vácuo acho que o meu som não iria, né? O que eu falo aqui movimenta o ar e chega até vocês, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uns aparelhinhos aí que amplificam isso, né? Que transformam essa nossa fala amplificam para chegar a mais pessoas. Mas é isso que acontece. Então, o ar é o veículo do som. Tá? O ar é o veículo do som. Dessa mesma maneira, os fluidos que estão aqui e que são, a gente fala do fluido cósmico universal, que é esse fluido universal que cobre todo o universo, a matéria universal primitiva. Ela está aqui, como se for, aqui em qualquer lugar, como se fosse o ar. Só que o ar está em determinados planetas, né? Não está em todo lugar. Se a gente sair do nosso planeta Terra, já vai faltar o ar, né? O fluido cósmico universal não, ele cobre o universo inteiro. E é através desse fluido que os nossos pensamentos são
transmitido. Então, aqui nesse ambiente estão misturados os fluidos de todos nós. Por isso a importância da comunhão, de nós querermos a mesma coisa. Aí essa nossa reunião vai ter mais força. E aí Kardec usa outro exemplo, que é o exemplo da orquestra. O que acontece numa orquestra? Cada um tem o seu instrumento, não é? Ele usa esse exemplo. Vocês já foram assistir uma apresentação de uma orquestra? Ou dá para ver na internet, na televisão? E quando você chega uns minutos antes, os músicos estão mexendo lá com os instrumentos, afiando. Vocês já viram esse momento antes de começar a apresentação? O que a gente ouve nesse momento antes de começar a apresentação? Eu chamo de barulho, né? Espero que não tenha nenhum músico aqui que se ofenda, mas assim, o que a gente ouve juntando todos aqueles, cada um lá no seu, olhando para o seu instrumento e tá batendo, aquilo é barulho. Aí de repente o maestro chega lá e fala, gente, vamos unir os nossos pensamentos, vamos nos unir. Vamos ter, como ele falou lá no começo, a unidade, pensamento comum, unidade de intenção. Os músicos têm a mesma intenção. Os músicos aplicam a mesma vontade. Eles vão lá, pegam o instrumento e tocam. O mesmo desejo, a mesma aspiração. Eles estão com a partitura ali na frente. O maestro fala, é agora a gente vai começar. E aí o que acontece depois? É aquela coisa maravilhosa que são as músicas que são produzidas por uma orquestra. Então, olha que imagem bacana para a gente levar para a nossa reunião. Quando nós estamos numa reunião, e assim, ó, mesmo nessa reunião, a gente pode estar com bons pensamentos e bons sentimentos. Mas a gente vai sofrer a influência fluídica também do pensamento, do sentimento dos outros que estão ali conosco. O músico pode ter o melhor violino, aquele super caro, não faço nem ideia, acho que é o preço de um apartamento, né, de uma casa, nem sei. Aquelas coisas caríssimas. Ele pode ter o melhor instrumento, mas se ele tiver um outro músico do lado dele tocando mal, vai abafar. Vai abafar. É claro que a gente olha tudo isso, gente, é para a gente pensar. Claro que a nossa evolução, ela é individual, tá? Não é disso que a gente está tratando aqui, o caminhar, porque senão a gente dependeria necessariamente um do outro. Não é isso que a gente está falando, nós estamos falando de reuniões. E aí essa força ganha, esse momento ele ganha mais força se nós nos atentarmos para essas características. E a gente está ali de verdade, de corpo e de alma. Quando a gente fala de alma, é isso, tendo esse mesmo pensamento, o mesmo foco, o mesmo objetivo. E aí ele diz assim, ele continua dizendo, então numa assembleia é igual a uma orquestra. A gente vai ter sons harmônicos e sons não harmônicos. Vai depender do quê? De todas essas características dos músicos, ou de todas essas características de nós espíritos. Então ali no meio pode ter, assim como pode ter um violino quebrado, um piano mal afinado, pode ter também fluidos maus? Pode ser, talvez não dos encarnados, se for um grupo. Vamos trazer para a nossa vida aqui, né? Para o nosso trabalho, para o trabalho na nossa casa. Pode até ser um grupo que tem os mesmos sentimentos. Mas e os espíritos? E os espíritos que participam das reuniões? Participam conosco. Emitem também os seus fluidos através do seu perispírito. Eles só não estão com o corpo. Só não estão com o corpo de carne como nós, mas eles estão aí pensando, sentindo. Olha, vamos voltar lá no comecinho da nossa conversa, né? Que tipo de fluido vai emitir um espírito
amigo ou um familiar, se é amigo mesmo, se é familiar, já é espírito bom, vai emitir fluido bom. Mas se ele não for assim, né, for meio como a gente, ainda com alguns vícios, que tipo de fluido ele vai emitir se nós esquecemos dele? Será que não vai ser fluido de tristeza? Será que de vez em quando a gente não sente isso? A gente não percebe tristeza, raiva? Percebe isso, e não é só na reunião mediúnica. Nós percebemos isso em qualquer, até na nossa reunião familiar, na nossa casa, no nosso trabalho, sim. Porque eles estão agindo em todo lugar. E como é que a gente faz para neutralizar isso? Kardec vai dizer como. Esses espíritos, ou aqueles que querem perturbar, ou que não querem deixar a gente se reunir, aqueles que não querem que o trabalho aconteça, eles podem vir perturbar, sim. E aí, como é que a gente faz para neutralizar? Agora é diferente da orquestra, né? Quando a gente usa uma metáfora, a gente usa as coisas boas. Tem coisas que não dá para aproveitar. É diferente de uma orquestra. Se chegar alguém que está em desacordo com aquele ambiente, ele não consegue ficar. Olha a importância da comunhão. Ele não consegue. O Kardec pergunta para os espíritos como afastar os maus espíritos. A resposta é muito simples. É muito simples. Tendo a companhia dos bons. Como é que a gente tem a companhia dos bons? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes. Os espíritos bons vão ficar do nosso lado quando tudo isso que a gente discutiu aqui, que são esses propósitos, vão ser para o bem. Aí os espíritos bons, a gente não precisa nem chamar, a gente chama. Opa, como a gente chama, como a gente faz prece, né? Ai, como a gente chama, eu digo, chame seu anjo guardião, que é um espírito bom, que te ama e que quer o bem. Os nossos familiares, às vezes a gente não sabe muito bem, né? Os nossos amigos, não conhece o mundo íntimo, né? A gente desconfia, mas não sabe. Mas o nosso anjo de guarda, não. O nosso anjo de guarda, a gente tem certeza que é um espírito bom. Então a gente chama. Só que só chamar adianta? Não adianta se o nosso sentimento, se as nossas atitudes, se o nosso pensamento não for no bem. Ele vem, mas ele vem e olha, eu estou te dando conselho para você não fazer o mal, para você não escolher o mal, para você pensar primeiro no próximo, para você ajudar, para nesse momento você calar, para você ter alegria de viver, para você não ficar reclamando, resmungando como a gente faz, chorando. Não, vamos olhar o lado bom da vida, vamos olhar os problemas como oportunidades. Então os espíritos bons vêm e nos dão esse tipo de conselho. Se nós não ouvimos, não é que eles se afastam, mas né, mais ou menos eles se afastam, dizem eles a Allan Kardec. Que eles ficam ali, deixa, né? Porque nós temos a liberdade. Espírito bom não invade o nosso mundo íntimo. Só espírito imperfeito faz isso. Espírito imperfeito, ele entra na nossa casa, ele invade, ele faz o que ele quer, porque ele não respeita as leis de Deus. Ele não respeita a nossa liberdade. Espírito bom respeita. Fala, você quer seguir o caminho do mal? Que pena, né? Que pena. Mas vai seguindo até que a lei bota a gente no prumo de novo, né? Que a dor faz a gente dar aquela acordada e voltar para o caminho do bem. Então, qual é o caminho para a gente ter a assistência dos bons espíritos nas nossas reuniões? É pensar o bem, sentir o bem, agir no bem. Conversar sobre esse assunto com as nossas pessoas queridas, nos reunirmos, sim. E aí quando Kardec vai falar já indo para o encerramento, quando ele vai falar, porque o texto é muito lindo, é muito rico, vale a pena ler inteirinho, gente, estudar nos grupos. Quando ele vai falar dessa influência que os espíritos, que não são bons ainda, né, fazem na nossa vida, de como
também que esses espíritos não querem as nossas reuniões. Eles não querem, porque eles sabem dessa força. Eles sabem que, tem uma frase que ele coloca aqui, a união faz a força. Kardec coloca isso aqui, a união faz sim a força fluídica. Não é só a força da matéria, essa força fluídica, sim. Como nós ainda somos, espíritos imperfeitos, ainda somos deficientes, a gente precisa um do outro. Se um tem um pouco mais de alegria, o outro tem um pouco mais de disposição, o outro tem um equilíbrio em determinada área, a gente junta tudo isso e aí o coletivo adquire uma força pela quantidade. Então ele fala desse pensamento coletivo, da necessidade disso. E os espíritos que não estão comprometidos com o bem fazem de tudo para dificultar as nossas reuniões. Sabe aquelas situações que todo mundo já viveu, de você estar preparado para uma reunião, acontece alguma coisa te impede, e aí, às vezes acontece mesmo, são coisas da vida, também a gente não pode tudo na nossa vida achar que são os espíritos que fazem, né? Também nós não podemos ir de um extremo ao outro. Mas quando eu fico cedendo, eu tenho que observar, temos que fazer uma análise do nosso dia, né? Olhar que escolhas que eu fiz, por que eu fiz, o que me moveu de verdade, qual foi minha intenção de verdade. Aconteceu uma vez, eu não fui, eu deixei para lá, não participei. Aconteceu a segunda vez, eu também não fui, deixei para lá, não participei. Se acaba a reunião, se acaba o grupo. E esse é o objetivo, porque aí sozinhos, nós seres imperfeitos ainda somos fracos. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido. Então o convite hoje, respeitando toda essa nossa situação de pandemia que a gente está vivendo esse momento, o convite é a gente tomar cuidado, sim, é necessário o isolamento sanitário, né? O isolamento no sentido do cuidado, porque se tem alguém contaminado, né? Tem que cuidar, tem que pensar no outro, mas a gente não pode estar isolados de coração. Então que a gente esteja unido em propósito, em intenção, de coração, fazendo uma reunião como essa, produzindo material, convidando as pessoas para assistir em determinado momento. Tantas pessoas, olha que a situação da vida como muda, né? Tantas reuniões estão acontecendo de maneira online, né? Tantas lives aí, agora todo mundo sabe o que é live, né? Ontem participando de uma reunião virtual, uma das queridas companheiras, ela é uma senhora já idosa e ela está produzindo lives e ela falou assim, gente, eu queria convidar vocês, eu sou muito velhinha e eu não sei muito bem essas coisas de internet, mas eu queria convidar vocês a dar um joinha lá no vídeo. Ela falou assim, eu não sei muito bem o que é isso, mas me falaram assim, você fala para o pessoal dar um joinha, que isso é bom. Então eu convido você. Olha que coisa incrível, né? Ela mesma falou assim, eu sou muito idosa, eu não entendo essas coisas. Então, olha só, né? O que está movimentando, ficou todo mundo com um sentimento de tanta gratidão a ela, fazendo um esforço, porque é mais difícil mesmo. À medida que a gente vai passando os anos, essas coisinhas aqui vão se transformando em uns bichinhos estranhos para nós, né? Então, ela fazendo um esforço nesse momento para não se distanciar emocionalmente. Então, que a gente tome os nossos cuidados, que a gente tem que tomar, mas que a gente esteja sempre unidos de coração, com propósito no bem, com propósito de ajudar, com o propósito de sermos pessoas melhores. Então, o convite hoje a vocês, para variar um pouquinho, eu não consegui trabalhar o texto, porque ele é muito rico mesmo, né? O convite hoje é, peguem lá a Revista Espírita, tá de graça na internet, vocês podem acessar um dos sites, a Kardecpedia, que está lá de graça, para quem quiser acessar toda a obra de Kardec. Então, né, procurem lá, Comunhão de Pensamentos, leiam um texto, acho que tem muita coisa que eu não consegui
hoje que os Espíritos, que Allan Kardec nos ensina e nos ajuda a viver melhor, a passar melhor por esse momento que a gente está vivendo. Então eu agradeço a vocês pela atenção e vou fazer a nossa prece para a gente dar seguimento ao trabalho. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Agradecer aos bons espíritos, esses espíritos amigos, principalmente ao nosso anjo guardião, espírito bom, enviado por Deus para nos colocar no caminho do bem. Muito obrigada, amigos, que estão conosco nesse dia. Muito obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade que temos de conhecer essa doutrina que Allan Kardec nos trouxe. Muito obrigada a todos que nos auxiliam no dia a dia na compreensão das leis de Deus. E o que pedimos, Senhor, é o Teu amparo para que essas leis possam criar raízes no nosso mundo íntimo, que a gente consiga cada dia ser um pouquinho melhor, que a gente possa cada dia ir fazendo melhores escolhas, escolhas no bem do próximo, no bem de todos. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui, que nos acompanham. Abençoa esse nosso planeta que está passando por tantas dificuldades. Abençoa a todos e fica conosco. Muito obrigada.